Para fazer esse pão de mel aqui, eu gastei mais ou menos R$ 1,30 por unidade. Claro que vai depender aí da sua região e da sua compra. Mas eu posso vender por pelo menos R$ 4. Esse é um lucro de mais de 200% que você pode ter em um produto super fácil de fazer. Então eu não acredito que você vai deixar de fazer isso aqui. Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso e poder lucrar muito. Vamos começar a fazer a nossa massa do pão de mel. E eu já tô com todos os meus ingredientes aqui separados. Fique tranquilo que a receita está aqui na legenda do vídeo. Em um bowl de vidro, eu vou colocar todos os ingredientes e vou misturando com a mão mesmo. A gente não precisa de batedeira e de nenhum equipamento diferente para fazer essa massa. Atente-se aos ovos, deixe os ovos já separados, quebre em uma outra vasilha para evitar de colocar algum ovo estragado na sua receita e perder tudo. Vou começar pelos ovos, coloco aqui na minha vasilha e com um fouet eu vou dar uma leve mexida. A gente não precisa bater esse ovo, eu não quero volume nesse ovo, eu só vou misturar mesmo. O próximo ingrediente que eu vou usar é o açúcar mascavo. Ele vai dar uma cor e um sabor maravilhoso para nossa massa, que a gente quer uma massa bem douradinha. E o açúcar mascavo vai trazer esse efeito pra gente juntamente com o mel, que nós vamos usar na receita também. Então, vou misturar bem esse açúcar nos ovos. Você pode ver que o açúcar mascavo costuma dar algumas bolinhas e a gente vai diluir tudo isso aqui nos ovos. Aos poucos ele vai derretendo e vai dar tudo certo, fique tranquilo. Quando eu compro o açúcar mascavo, eu gosto de comprar esse bem escurinho, para dar uma cor ainda mais bonita. Agora eu vou vir com o mel. É mel mesmo, gente, porque nós estamos fazendo pão de mel. Então, eu vou usar aqui o mel mesmo. Também gosto de comprar esse mel que tem a cor mais dourada. A gente sabe que tem outras qualidades aí que são mais clarinhos, depende muito da flor, né, que a abelha consome, mas eu gosto de comprar esse mais douradinho, que dá uma cor mais bonita e ele tem um sabor um pouco mais pronunciado. Então vamos colocar aqui o nosso mel na nossa misturinha. Lembre-se de usar a espátula e tirar todo o restinho que ficar nessa vasilha. A gente não quer perder esse ouro líquido. Agora, vou dar mais uma mexida. Eu só quero aqui, como eu havia falado, misturar bem esses ingredientes. Você não precisa usar um fouet assim tão profissional como o meu. Você pode usar um outro fouet caso você não tenha com a espátula. Vai ficar um pouquinho mais difícil de homogeneizar tudo, mas vai dar certo também. Então, te aconselho a ter sempre um fouet e uma espátula. Agora, eu vou vir com margarina. Essa margarina está em temperatura ambiente e é uma margarina de qualidade. Eu gosto muito de usar aqui a margarina da marca Qualy. Aliás, é a única que eu uso, que eu acho que ela dá um resultado muito bom nas minhas receitas. Gosto de sempre utilizá-la. Essa margarina ela já vem com sal, então por isso nós não vamos precisar colocar aquela pitadinha de sal na receita, que o sal que está na margarina já vai fazer esse efeito. Como a margarina está em temperatura ambiente, ela vai se misturar muito bem aqui aos ingredientes. Então, sempre tire da geladeira um pouco antes de fazer sua receita. E você pode ver como ela já está ficando bem misturadinha. Mexe com carinho essa receita. Não precisa bater com força, não. Como eu disse, a gente não quer volume, a gente só quer misturar os ingredientes. Nosso próximo ingrediente agora é o cacau. Então, para isso, eu vou usar uma peneira, porque o cacau tem o costume de ter umas bolinhas. Então, a gente vai usar essa peneira para não deixar ficar nenhum gruminho. Vocês podem ver lá que fica várias bolinhas e a gente vai desmanchar todas elas com a peneira. Nesse caso aqui, eu estou usando o cacau 100%, que ele não contém açúcar, ele é um cacau puro. Então, você pode passar o dedo aqui para desfazer essas bolinhas e você vai ter o pozinho do cacau bem fininho ali. Em seguida, já vou peneirar junto a minha farinha de trigo.
É bem importante a gente peneirar a farinha para a gente deixar ela bem soltinha, para ela se juntar bem aos ingredientes e não formar nenhum gruminho. E também, caso tenha algum bichinho, alguma sujeirinha nessa farinha, ele vai ficar na peneira e aí a gente vai ter que fazer o descarte. Então, se você quiser peneirar em uma outra vasilha antes, pode fazer também, mas eu já gosto de colocar direto na vasilha que eu tô fazendo a minha receita. Agora eu vou mexer bem devagarzinho, fazendo movimentos de baixo para cima, trazendo o que tem de massa por baixo para cima. Vou fazer um movimento circular também e vou só agregar todos esses ingredientes. Quero deixar tudo bem misturadinho. Vamos com calma, com amor e carinho, que tudo vai se juntar e vai ficar uma massa linda. Nesse momento, você vai ver que a massa já tá um pouco pesada, mas vai na fé que vai dar certo. Você vai bem devagarzinho aí, com calma. Vou colocar aqui agora o creme de leite. Esse creme de leite vai dar uma textura e uma maciez maravilhosa para essa massa. Então, já vou agregando ele aqui. Já coloco direto na minha massa para misturar juntamente com essa farinha. E continuo mexendo, fazendo aqueles mesmos movimentos de baixo para cima com muita calma e muito carinho. Aos poucos essa massa já vai ficando mais molinha e mais fácil de mexer também. Você pode ver que ela tá com uma cor muito bonita. E olha só como ela já tá ficando bem misturadinha. Misture bem, lembre-se de puxar tudo que tá ali no fundo, das laterais. A gente tem que misturar todos os ingredientes muito bem. Vou colocar aqui agora o tempero para pão de mel. Esse tempero a gente já compra pronto. É uma misturinha de várias especiarias que dá aquele saborzinho pro pão de mel. Mas caso você não encontre, você pode usar canela em pó, cravo, cardamomo e fazer o seu temperinho aí também. E vou só misturar também aqui na minha massa. Agora eu vou trocar o meu fouet por uma espátula, para ficar mais fácil de tirar tudo isso que ficou nas bordas e no fundo. Limpo bem as bordas, puxo bem o que tá no fundo e vou misturar muito bem tudo isso. E você pode ver como a massa já tá bem bonita, bem misturadinho, todos os ingredientes. Misture sempre com muita calma, com muito carinho. Por último, eu vou adicionar o bicarbonato de sódio. Não é o fermento de bolo, é o bicarbonato apenas. Deixe para colocar por último, para não perder o efeito do bicarbonato na hora de assar. Enquanto isso, já deixei meu forno pré-aquecido a 170 graus para já receber a minha massa em temperatura ideal para assar. Então, aqui eu só vou misturar o bicarbonato na minha massa. Bem devagar, puxando a massa do fundo, sempre raspando as laterais para ficar tudo muito bem misturado. E a massa tá aí, ó, lindona e dourada. E o cheiro, você não tem noção do cheiro dessa massa. Ela é muito maravilhosa. Olha só, que coisa mais linda. Para facilitar na hora de colocar nas forminhas, eu vou usar aqui um saquinho, desses saquinhos que a gente pode usar para congelar, para colocar coisas quentes, saquinho de cozinha mesmo. Coloco em uma vasilha para dar um apoio e já vou colocar minha massa lá dentro. Despejo uma parte da massa. E aqui eu vou fechar o saquinho e vou dar um nozinho. Esse processo vai te ajudar muito na hora de colocar nas forminhas,
porque a gente quer que toda a massa fique bem padronizada nas forminhas, o mesmo peso, para os meus pães de mel ficarem todos do mesmo tamanho. Então, vai facilitar muito usar essa técnica do saquinho. As forminhas que eu tô usando são forminhas para pão de mel. Essa é a forminha de número 1, ela tem mais ou menos 5 centímetros de diâmetro. Já deixei todas elas arrumadinhas em uma forma e vou usar um spray demoldante. Caso você não tenha o spray, você pode untar também com margarina ou com óleo e passar com um pincel ou com um papel toalha. Mas o spray facilita muito o nosso trabalho. E é só jogar assim, por igual, em todas as forminhas para deixá-las bem untadinhas. Agora, eu vou pegar uma balança e vou usar para pesar a massa nas forminhas. Lembre-se sempre de usar a tara e zerar essa balança para a gente poder medir por igual. Aqui eu cortei a pontinha do meu saquinho. Cuidado para essa pontinha não cair aqui na sua bancada para não correr o risco de entrar na receita. E vou pesar a minha massa direto na forminha. Eu gosto de usar para essa forminha 25 gramas de massa, que ele vai ficar com o tamanho ideal dos pães de mel. Então, aqui já tá a minha massa, ela cresce bem, então não encha muito a forminha. Essa quantidade de 25 gramas, para mim, é a ideal, eu sempre utilizo essa quantidade. Nessa receita toda, vai render para mim 62 pães de mel, 62 massinhas de pão de mel. E fazendo as contas, o custo dessa receita da massa do pão de mel foi em média de R$ 24. É um custo muito bom e um rendimento excelente, com uma massa extremamente rica, cheia de ingredientes maravilhosos. Então, já vou pesar tudo aqui e vou levar para o forno. Já estão todas lá arrumadinhas para assar. Elas ficaram assando por mais ou menos 25 minutos e ficaram assim, ó, bem bonitinhas, não grudou nas laterais e a massa fica bem perfeitinha. Você nem precisa de muito esforço para desenformar, que é só puxar com uma faquinha e ela já solta todinha se tiver bem untada a forma. Agora vamos para a parte do chocolate. Já deixei meu chocolate picadinho, posso usar em gotas também. Levei ao micro-ondas para derreter. Derreta de 30 em 30 segundos, com muito cuidado para não queimar esse chocolate e mexendo sempre a cada intervalo de 30 segundos. Às vezes, você precisa mexer e só com isso ele já vai derreter todo. Você não precisa ficar levando ao micro-ondas até derreter por completo, que você vai correr o risco de queimar seu chocolate. Então, aproveite esse calor que já tá ali e mexa bem, que ele vai terminar de derreter bem. Eu vou usar uma técnica de temperagem que é a tablagem. Para isso, eu preciso deixar meu chocolate com uma média de 40 a 45 graus. Esse aqui chegou em 41 graus. A tablagem é feita direto na pedra, onde eu vou movimentando o meu chocolate e controlando a temperatura dele, alinhando todos os cristais do chocolate para a gente conseguir um efeito perfeito nesse chocolate. Essa é a minha técnica preferida de temperagem, mas você pode usar alguma outra, como a de adição, a do micrio ou a de banho-maria invertido. Então, com uma espátula, eu vou vir espalhando esse chocolate na minha bancada, vou mexer bem, devagar, vou espalhando e sempre em movimento. Então, eu junto o chocolate, espalho o chocolate, evite de ficar jogando para cima para você não criar muitas bolhas. O importante é que o chocolate esteja sempre em movimento. Estou usando aqui o chocolate ao leite. E o chocolate ao leite, normalmente a temperatura ideal de trabalho é de 30 graus, 29, 30 graus. Isso vai depender da marca, vem escrito na embalagem, mas em média é essa temperatura para chocolate ao leite. Então, vou testar aqui a minha temperatura
e eu já atingi a temperatura necessária da temperagem desse chocolate. Então, foi bem rápido para atingir uma temperatura ideal e para a gente já deixar ele prontinho para banhar os nossos pães de mel. Agora eu só preciso voltar esse chocolate para minha vasilha. Vou juntando aqui devagarzinho e voltando. Com muita calma vai dar tudo certo. Se você não sente segurança em temperar um chocolate, estamos lidando aqui com chocolate nobre, que é um chocolate puro, você pode utilizar a cobertura fracionada. A cobertura você só precisa derreter e utilizar. A cobertura tem uma estabilidade bem maior. Caso você more em uma região muito quente e dependendo de onde você vai vender, se você não vai conseguir uma temperatura mais fresquinha, é até interessante você trabalhar com a cobertura. Temos várias coberturas de qualidade no mercado que você pode escolher aí uma que não vai prejudicar tanto o sabor do seu pão de mel. Então, lembre-se de raspar bem toda essa bancada, a espátula, que nós não queremos perder nem um pouquinho desse chocolate. Então, tô limpando bem aqui a minha espátula para não perder nada. Limpo bem a minha vasilha. É bem importante a gente ter um trabalho sempre limpo. Vou dar uma mexidinha e já deixar meu chocolate prontinho para receber o meu pão de mel e fazer um banho maravilhoso nos nossos pães de mel. Agora eu vou limpar a minha bancada e deixar ela preparada para a gente fazer o recheio dos pães de mel. Eu gosto de usar um multiuso e um paninho tipo Perfex que eu uso somente para isso. Então já tô aqui com os meus bolinhos prontinhos, desenformados. Já estão frios. Vou pegar aqui uma forma e vou utilizar o papel manteiga. Vou cobrir a minha forma com papel manteiga, que é o que vai me ajudar a fazer o banho e soltar e deixar um acabamento bem bonitinho na parte de baixo desse pão de mel. Com uma faca de serrinha, eu vou vir cortar o meu pãozinho de mel, divido ele bem ao meio e já deixo separado na minha forma. Você pode ver que a massa é bem fofinha e bem aerada. Aqui estou cortando todos eles para já deixar preparadinho para vir com o recheio. Cuidado na hora de cortar, use sempre uma faquinha de serrinha que ela te ajuda a não deixar muito farelo, que os farelos podem te atrapalhar na hora de dar o banho e vai deixar o chocolate sujo e vai te atrapalhar um pouquinho. Então, tente fazer o mínimo de farelo possível. Você vai ver que é uma massa que já não esfarela muito, mas cuidado com o corte. Agora, aquele nosso doce de leite maravilhoso de panela de pressão é o que nós vamos usar para rechear o nosso pão de mel. Dou uma mexida nele só para ele ficar bem soltinho e bem cremoso. Ele está gelado. Vou pegar um saquinho, daquele mesmo saquinho que eu usei para colocar a massa. Eu uso muito esses saquinhos. E vou colocar ali o meu doce de leite. Esses saquinhos facilitam muito na cozinha. A gente não precisa ficar usando saco de confeitar para esse tipo de trabalho. Esse saquinho, ele tem um ótimo custo e é descartável. Vou pegar a minha balança, porque eu gosto de deixar tudo padronizado. Corta essa pontinha aqui, cuidado para essa pontinha do saquinho não cair na sua receita, já descarte. Para o pão de mel, eu costumo usar 15 gramas de recheio. Então, aqui eu vou zerar a balança e vou colocar 15 gramas do nosso doce de leite maravilhoso. É importante pesar o recheio porque a gente vai ter pães de mel todos iguaizinhos. Se você vai fazer para venda, isso é de extrema importância, porque o seu cliente não pode comprar uma vez com uma quantidade de recheio e outra vez com outra. Então, a gente vai ter sempre o pão de mel igualzinho. Vou fazer isso com todos eles.
No começo você vai ter um pouquinho de dificuldade, vai ser um pouco mais devagar para fazer, mas fique tranquilo que aos poucos você vai pegando essa habilidade e vai fazer bem rápido. O importante é fazer tudo padronizado, tudo certinho, devagar, com muita calma e amor, que vai dar tudo certo. Então, vou colocar o meu recheio em todos. É muito legal fazer esse processo todo em escala para você otimizar o seu tempo. Eu estou fazendo aqui 6 unidades para poder mostrar para vocês, mas você pode fazer a receita inteira também, os 62 pães de mel. Vou colocar a tampinha, aperto só um pouco, cuidado para não apertar demais e esse recheio vazar. Isso vai te atrapalhar na hora de dar o banho. Então, dê só uma leve apertadinha, só para esse recheio se espalhar no meio desse pão de mel. Vou deixar todos tampadinhos e prontos para a gente fazer aquele banho de chocolate maravilhoso. Agora, meu chocolate que já está preparado, eu vou dar mais uma mexida. Nunca deixe o chocolate parado, é importante a gente sempre dar uma mexida para os cristais se alinharem. Esse garfinho é um garfinho próprio para banhar doces. Eu utilizo muito eles, mas caso você não tenha, use um garfo normal mesmo, um garfo que você tenha aí em casa. Então você não tem desculpa para não fazer. Tô aqui com os meus pães de mel e vou começar a fazer o banho do chocolate. Pego meu pão de mel e coloco ali dentro. Vou ir jogando o chocolate por cima, tomando cuidado de passar bem nas laterais para evitar que fique bolhas ali no corte onde está o recheio. Com o meu garfinho, eu vou pegar ele embaixo e vou dar umas leves batidinhas só para escorrer o excesso de chocolate. E limpo também o que ficou no fundo. Agora é só colocar no papel manteiga. Com muito cuidado, carinho e gentileza, que vai dar certo para você tirar do garfo. Agora eu vou usar o garfo mesmo para você ver que também funciona e vai dar super certo aí. Então passo bem o chocolate em toda a volta do pão de mel. Vou vir puxar com o garfo e vou tirar o excesso de chocolate. Para esse garfo, eu gosto do auxílio de uma faca, porque vai ficar mais fácil de você tirar do garfo. Então, você só dá uma encostadinha na faca e ela te ajuda a colocar ali no papel. Então, você viu que você pode fazer com um garfo tradicional. Eu já tenho mais facilidade para fazer com um garfinho de banhar, então vou seguir aqui fazendo com ele. Esse garfinho, ele é bem baratinho, bem acessível, você encontra em qualquer loja de coisas de festa, de confeitaria. Então, se você for trabalhar com pão de mel, eu te aconselho a ter um garfinho desse. Sempre passando bem nessas laterais no recheio e dando umas batidinhas de leve para tirar o excesso do chocolate. E já coloco ali no meu papel manteiga. E assim vou fazer com todos eles. Sempre observe a temperatura do seu chocolate. Se você estiver numa região mais fria, é possível que esse chocolate vá endurecendo à medida que você vai trabalhando. Então, às vezes a gente vai ter que levar ao micro-ondas por uns 5 segundos para voltar àquela temperatura de trabalho. É importante só não deixar passar de 35 graus, que aí você perde a temperagem.
Continuo aqui banhando meus pães de mel até finalizar o último. Se você for fazer toda aquela receita, você vai seguir aqui com todos eles, sempre nesse mesmo processo. Sempre com muita gentileza, bem devagarzinho, para você não estragar o recheio que tá ali no meio, para ele não sair e o pão de mel não deslizar também. Então, é importante você ir com bastante calma e gentileza. No começo você vai demorar um pouco mesmo, fique tranquilo. Agora eu peguei mais um daqueles saquinhos, um saquinho menor, e vou colocar um pouco desse chocolate que eu vou usar para fazer uma decoraçãozinha em cima desse pão de mel. Você pode deixar assim, do jeito que nós fizemos com o banho, mas eu gosto de dar um charmezinho a mais. Então é só colocar ali nesse saquinho. Vou desdobrar a pontinha, vou juntar todo esse chocolate ali na parte de baixo do saquinho. E vou dar um nozinho, deixando ele pronto para eu fazer essa decoração por cima dos pães de mel. Agora, eu vou cortar a pontinha, um corte bem pequenininho, que eu quero fazer uns risquinhos bem fininhos no meu pão de mel. Cuidado com essa pontinha, hein? Vou fazer um movimento de zigue-zague em cima do meu pão de mel. Não se preocupe se cair para fora. Esse chocolate nós vamos aproveitar todo ele depois. Então, passe de um lado para o outro, fazendo uma leve pressão no saquinho e fazendo uma decoração bem bonitinha no pão de mel. Esses detalhes fazem muita diferença no resultado final do seu produto. Depois de passar todo esse chocolate por cima, eu vou levar para a geladeira até o meu chocolate firmar, mais ou menos uns 10 minutos. Agora que ele já tá bem opaco e bem firme, você pode ver que encostando o dedo ele tá bem firme. Eu vou colocar uma luva na mão que eu vou segurar o pão de mel para dar apoio. Com a luva na mão, eu vou pegar uma faquinha e vou cortar as laterais do meu pão de mel. Você pode ver que ele solta bem fácil do papel manteiga. Eu só vou cortar para fazer o acabamento desse excesso de chocolate que ficou aqui. É importante usar a luva porque o chocolate, se você encostar o seu dedo sem a luva, você vai ficar com todas as digitais marcadas nesse chocolate e não é isso que a gente quer. Então, use sempre uma luvinha. Essa luva é a luva de vinil sem pó. Tenha cuidado na hora de comprar a luva também. Sempre luva sem pó. Então, vou fazer o acabamento de todos os meus pães de mel, tirando essa sobra de chocolate. Essa sobra a gente vai reutilizar, nós não perdemos a sobra do chocolate. A gente só precisa derreter novamente e utilizar normalmente. Continuo cortando aqui de todos eles. E eles ficam bem bonitinhos, com esse pezinho bem acabado. É importante ele soltar fácil do papel manteiga, por isso nós usamos o papel manteiga, para não ficar nenhuma parte sem o banho de chocolate, que é o que vai proteger o seu pão de mel e dá inclusive mais durabilidade para ele. E esse pão de mel ele dura mais ou menos 10 dias fora da geladeira. Então ele tem uma boa validade. E tá pronto nosso pão de mel. Olha que lindo ele fica. Vamos fazer agora a embalagem do pão de mel. Eu gosto de fazer com plástico filme, que ele fica bem embaladinho. Eu gosto de usar esse plástico filme que já vem nessa caixa, que ele ajuda muito na hora de cortar. Eu só preciso esticar o filme em uma bancada
vou vir com uma faca e fazer o corte dele. Agora, eu pego o meu pão de mel e vou colocar aqui em cima do plástico filme, de cabeça para baixo, porque a gente quer que a emenda do fechamento fique para baixo. Então, puxo de um lado, puxo de outro, bem apertadinho, puxa bem esse filme para ficar bem esticadinho. Puxo a lateral, a outra lateral, sempre bem esticado. E deixo o fundo amassadinho e ele vai ficar assim, bem coladinho no pão de mel. Você pode colocar um adesivinho aí na parte de baixo com a sua logomarca para venda e a validade do produto também. Então, vamos embalar mais um para você ver como é fácil fazer essa embalagem. O filme adere muito bem ao chocolate, então ele vai ficar bem justinho. Que lindo esse pão de mel, hein? Puxo um lado, o outro e venho para as outras laterais, puxando bem, deixando bem justinho. E tá pronto o nosso pão de mel. Lindo e delicioso. Você vai lucrar muito com esse produto, eu tenho certeza.